Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir os teus olhos para aquilo que está acontecendo. As profecias estão se cumprindo e é necessário que nós estejamos despertos. Estou aqui com meus irmãos de Santa Catarina, muito feliz por estarmos estudando a palavra, reunidos. E hoje nós vamos passar a palavra de uma forma um pouco diferente. Eu estou sentado porque vou ter que manejar várias coisas, temos várias fontes para apresentar. E espero que você possa ser desperto pela mensagem e possa tomar decisões, porque você vai ver que nós estamos realmente há muito poucos anos da segunda vinda de Jesus. Eu queria convidar os irmãos para abrirem a Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. E adianto para os irmãos que o que nós vamos ver hoje é a Bíblia desvendando o segredo que está por trás do projeto coronavírus. Você pode achar estranho esse nome, né? Projeto coronavírus. Sim, mas ele é um projeto. Coronavírus não é algo que surgiu ano passado ou esse ano. Ele é anterior. E nós vamos ver isso, tá? Apocalipse 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Quem seria essa besta do Apocalipse? No versículo 4 a gente começa a encontrar elementos que nos permitem compreender. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ora, a besta, se ela é adorada, ela tem a ver com religião, correto? Até aí, acho que ninguém tem dúvida, né? Ela é um líder religioso, poder religioso. No versículo 7 é dito o seguinte: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Quem conhece um pouco de história não tem dificuldade de fazer a associação. Um poder religioso, um líder religioso que teve poder na Idade Média para perseguir e matar as pessoas que estudavam a Bíblia. Sabia que na Idade Média era um crime você carregar uma página da Bíblia no bolso, por exemplo? Esse crime era punido com a morte. Se eles achassem, falavam: olha, aquele ali está copiando a Bíblia, aquele ali está distribuindo, então era levado para a fogueira ou para a estaca. Isso aconteceu na época do Tribunal da Inquisição, né? Na época que a Igreja Católica estava associada com os governos, a união da Igreja com o Estado. Resultado disso, perseguição. Quando a gente estuda história na escola, eles mencionam isso como sendo a união do clero com a nobreza. Então, tinha os camponeses, que eram os pobres, e tinha os nobres, que eram os ricos. Eram os governantes e aqueles que tinham dinheiro. Os camponeses eram explorados, então, por vezes, eles se revoltavam. Para evitar que isso acontecesse, meu professor de história, não sei se ainda vivo, ele dizia que eles instituíram, junto com a igreja, o tal do confessionário. O que era o confessionário? Você ia na igreja e confessava, né, todos os pecados. Aí o camponês ia e falava: olha, padre, estão fazendo uma rebelião, assim, estão planejando. O que a igreja fazia? Comunicava aos nobres, eles pegavam só os cabeças da rebelião. Então foi assim, por exemplo, que surgiu o confessionário. Então era algo no qual essa união era benéfica, tanto para o clero quanto para a nobreza. Mas para o povo em geral não era benéfica, era o contrário, né? O povo sofria com isso. E aqueles que queriam estudar a Bíblia também, porque ter Bíblia em casa ou ter uma página que fosse da Bíblia era proibido. E
Antes de mesmo surgir a Igreja Católica Apostólica Romana, o Apocalipse foi escrito pelo profeta João. Acredite-se que ele escreveu por volta do ano 90 depois de Cristo. E a Igreja Católica surgiu como tal no século IV, foi lá pelo ano 300 e tanto, né? No ano de 313, houve o Edito de Tolerância de Milão, onde deixou-se de jogar os cristãos para os leões comerem. Desde a época dos apóstolos até essa época, os cristãos eram perseguidos, né? Então eles jogavam o cristão lá no Coliseu, e aí o leão ia comer a família de cristãos e assim por diante. Aquilo foi cortado, acabou-se com isso no ano de 313, aí Constantino assumiu o império, e Constantino declarou que o cristianismo ia ser a religião oficial do império. Sendo assim, o império passou, essa religião, passou a ter um nome. Era a religião universal, por isso o nome católico. Católico quer dizer universal. Então, Igreja Católica Apostólica, porque o cristianismo veio dos apóstolos, e Romana, porque era a igreja oficial do Império Romano. Então veja, isso aconteceu no século IV, mas 3 séculos antes Deus tinha predito, através do Apocalipse 13, que surgiria um poder com estas características, e que esse poder ia ser intolerante. Eles não iam tolerar pessoas que crescem de forma diferente, ou que quisessem estudar a Bíblia. Esse poder logo começou a criar várias coisas que não tinham relação com a Bíblia. Por exemplo, no ano 321, o imperador Constantino, a pedido da igreja, declarou o domingo como sendo o dia de repouso. Então ele disse que todos adorem o venerável dia do sol. Até aquela época, mesmo na igreja católica, guardava-se o sábado, né? Vários bispos guardavam o sábado, só que daí, depois do decreto, gradualmente as coisas foram mudando. Tá, mas daí como é que se muda? Se todo mundo guardava o sábado desde a época dos apóstolos, né? E aí vem essa nova situação. Primeiro, lembrando, todos os apóstolos, todos eles sem exceção, guardavam o sábado. No Novo Testamento e no Antigo, você não vê nenhuma palavra ou nenhum verso que apresente a palavra domingo. Então não tinha como guardar o domingo, só se guardava o sábado, né? Nem se falava no domingo. Quem guardava o domingo? Os pagãos. Sabem por quê? A palavra domingo, ela vem do latim. O Império Romano tinha uma língua oficial, que era o latim, né? E o latim da palavra domingo é dominus, que significa dia do Senhor Deus, o sol. Então os pagãos adoravam o dia do sol, domingo, guardavam esse dia, primeiro dia da semana. Os cristãos guardavam o sábado. E agora Constantino quis unir politicamente o império, e o que ele fez? Declarou o domingo como dia de repouso. Só que isso não foi suficiente para convencer muita gente, e aí eu quero colocar para vocês algumas evidências muito interessantes, que vão nos trazer o que teria acontecido desde aquela época, coisa que muita gente não sabe, por isso que às vezes, né, as formas de religião ficam até hoje, as pessoas fazem mesmo sem saber o porquê estão fazendo, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui para você na tela e para os irmãos aqui a gente vai falando, né? O livro, qual nós vamos explorar, é esse aqui, ó, o livro A Grande Controvérsia. Os irmãos têm aqui A Grande Controvérsia? Ah, aqui? Ok. Esse aqui, né? Perfeito. Então vamos lá. Eu deixei anotado que são várias páginas que a gente vai explorar. Primeiro, quero comentar que esse livro, tá, ele foi escrito há mais de 100 anos atrás. E ele falou o que ia acontecer no futuro. Mas ele também fala de como vieram as leis dominicais lá no passado. E primeiro eu vou me referir a isso, né? Por exemplo, aqui nas páginas 39 e 40, ele vai falar o seguinte: foi colocada uma festividade, né? Então está aqui, uma festividade observada pelos pagãos como o venerável dia do sol.
E aí a ideia era mudar o sábado para o domingo. Essa mudança não foi tentada a princípio. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Mais à frente. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi instituída uma festividade em honra à ressurreição de Cristo. Serviços religiosos eram feitos nesse dia, mas, contudo, ele ainda era observado como um dia recreativo. E o sábado ainda era zelosamente guardado. Na primeira metade do século IV, isso eu já estou na página 40, o imperador Constantino baixou um decreto tornando o domingo uma festividade pública através de todo o Império Romano. O dia do sol era reverenciado por seus súditos pagãos e honrado pelo cristianismo. Era a política do imperador unir os interesses conflitantes do paganismo e do cristianismo. Ele foi persuadido pelos bispos da igreja a fazer isso, os quais, os bispos, movidos pela ambição e a sede de poder, perceberam que se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos quanto por pagãos, isso promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos, fazendo assim prosperar o poder e a glória da igreja. Mas conquanto os cristãos fossem gradualmente levados a observar o domingo como tendo certo grau de santidade, eles ainda tinham o verdadeiro sábado como o santo dia do Senhor e observavam-no em obediência ao quarto mandamento. Ou seja, parece que o plano não deu certo, Vamos fazer o domingo um dia santo, mas o povo continuava guardando o sábado. Então temos que mudar a estratégia, temos que aprimorar a estratégia. Essa era a ideia. E o que eles fizeram? Agora a gente vai um pouquinho aqui mais para frente, Quero abrir ali, a gente já apresenta para os irmãos uma outra passagem. Na página 362, quero apresentar aqui para os irmãos. Aí, chegamos. Falta uma aqui. Diz assim: foi por sua posição em favor do domingo que o papado começou a fazer suas arrogantes pretensões. O primeiro recurso por ele solicitado ao poder do Estado foi para impor a observância do domingo como dia do Senhor. Então vamos lá. Agora eu vou tirar isso aqui e a gente vai explicar um pouquinho, tá? O que aconteceu? Eles trabalharam para que o domingo fosse colocado no lugar do sábado, Só que como o povo não foi aceitando isso de pronto, o que eles fizeram? Decreto, leis, Leis impondo. E aí, com as leis, eles começam a mudar o comportamento do povo, até que mudou mesmo. Hoje em dia, a maioria das igrejas faz o culto em qual dia? Domingo. No domingo, certo? E tem muita gente que fala, não, mas isso já é uma tradição muito antiga, De fato é uma tradição antiga. Do século IV para cá, nós temos quase 1.700 anos. É muita coisa. Só que isso transforma o erro em verdade? Se a pessoa fumou maconha a vida inteira, então a maconha ficou certa. Deixou de fazer mal porque ela fumou 70 anos. Faz sentido isso? Não faz. Compreende? Então, o certo não vira errado e o errado não vira certo por causa do hábito. O certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. Qual é o certo? O certo é o que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Convido os irmãos lá para abrir. Êxodo 20, versículo 8. Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Olha como Deus é preciso no que ele diz, Ele fala, lembra. Ele sabia que iam esquecer. Sabia. Então ele disse, lembra do dia do sábado para o santificar. 9.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Mas há quem diga que no Novo Testamento as coisas mudam porque a nova aliança e caiu o sábado e tal, mas não é o que a Bíblia diz. Lá em Hebreus, no capítulo 4, na nova aliança, o Senhor fala que o povo de Deus deve repousar no mesmo dia em que Deus repousou. Vamos ver? Hebreus, capítulo 4, versículo número 4. Vamos lá? Todo mundo achou? Então vamos lá. Diz assim: porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, ele falou, olha, Deus repousou no 7º dia. E o que nós devemos fazer? Mesma coisa. Repousar no 7º dia para não cair no exemplo de desobediência. Está claro, né? Então vejam, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, na Nova Aliança, né, o Senhor espera que guardemos o sábado. Mas alguém fala, mas a lei não caiu no Novo Testamento, porque a lei era um jugo de servidão? Não é verdade. Se você olhar no próprio livro de Hebreus, no novo concerto, na nova aliança, Deus falou que Ele ia escrever a mesma lei nos nossos corações. Hebreus 8, versículo 6. Diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu serei por Deus, e eles me serão por povo. Então está aqui, Deus falou que na nova aliança Ele vai escrever a sua lei, os 10 mandamentos, no nosso coração e na nossa mente. Portanto, o sábado está em pé, certo? Nunca caiu aos olhos de Deus. Por mais que o homem diga outra coisa, não vamos nos deixar levar por isso. Agora, o que a profecia fala lá em Apocalipse 13? Né? A gente viu que aquela besta, já identificamos quem ela é, ela perseguiu os santos no passado. E mais, né? Em Apocalipse 13, verso 8, diz assim, ó: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida, o que vai acontecer com ele? Vai ser queimado no inferno, não é assim? Abram lá em Apocalipse 20,
verso 14. Verso 15, perdão. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E a Bíblia fala, aqueles que vão adorar a besta são aqueles que o nome não está escrito no livro da vida. Agora vamos encaixar isso aí. Ora, a besta está identificada, né? Está lá o papado. O papado, ele está levando as pessoas a guardarem um dia diferente daquele que a Bíblia manda, certo? A Bíblia manda o sábado, mas o papado manda qual dia? Domingo. Domingo é a marca de autoridade do papado. E aí, diz que aqueles que adorarem a besta vão queimar. Por que eles vão queimar? Porque eles vão estar em desobediência. Só por isso, certo? Então, Deus ordenou o sábado, mas aqueles que não guardam o sábado estão se rebelando contra Deus, estão virando as costas, né? Podem dar qualquer desculpa para não guardar o sábado, mas a verdade é, aos olhos de Deus, que eles não estão obedecendo. E se eles continuarem assim, mesmo depois de saberem a verdade, só resta uma coisa, né? O que Deus espera do cristão? Deus espera que o cristão vá crescendo em graça, não é assim? Então, ele aceita Jesus, ele recebe um novo coração, ele é batizado com o Espírito Santo e a partir daí ele começa a mudar, né? Porque Deus vai derramando o seu Espírito e vai renovando aquele coração em santidade. E cada vez ele está diferente. E chega um dado momento que Deus apresenta para ele a sua lei, o sábado. E o que Deus espera? Que a pessoa guarde o sábado, que ela obedeça. Ah, mas se ela sabe, daí fala, não, mas Deus não vai ligar. Como que Deus não vai ligar se ele está te apresentando através da palavra? É claro que ele liga, né? Ele tem todo o interesse de que a gente obedeça. Esse é o contexto, esse é o cenário de um conflito que vai se repetir nos nossos dias e que já está acontecendo e que as pessoas não estão observando. É aí que eu queria chegar. Vamos ver. Em Apocalipse 13, versículo 11, é dito o seguinte. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Aqui a Bíblia está predizendo o surgimento de outra besta, outro poder político e religioso. E esse vai fazer com que todas as pessoas adorem a primeira besta, o papado. E como é que as pessoas vão adorar o papado? Elas vão homenagear algo que o papado fez. Mais à frente, no versículo 16, é dito assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, a besta ela tem uma marca de autoridade. Se a besta é o papado, basta a gente buscar qual é a marca de autoridade do papado. E aí nós vamos lá buscar e encontrar. Nesse livro, A Grande Controvérsia, é apresentado alguma evidência sobre isso. E a gente vai colocar, né? Por exemplo, aqui na página 363, algo dito pela própria Igreja Católica. Durante a antiga lei, o sábado era o dia santificado. Está no Catecismo Católico. Durante a antiga lei, o sábado era o dia santificado, mas a Igreja, instruída por Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o sábado pelo domingo. Agora, assim agora, santificamos o primeiro e não o 7º dia. Domingo significa agora o dia do Senhor. Como sinal de autoridade da Igreja Católica, os escritores papistas citam o próprio ato da mudança do sábado para o domingo que os protestantes admitem,
porque ao guardar estritamente o domingo, reconhece o poder da igreja de ordenar festas e impô-las sob pena de o infrator incorrer em pecado. Portanto, o sinal de autoridade da Igreja Católica, ou seja, da besta, é a guarda do domingo. Tem muita gente que não gosta de escutar isso, mas é a verdade, e é a verdade que pode salvar você se você acreditar nela. Na mesma página, os papistas, o que eles veem? Diz assim: à medida que o movimento pela imposição do domingo obtém favor, eles se congratulam, sentindo-se seguros de que ele reunirá todo o mundo protestante sob a bandeira de Roma. A Igreja Católica quer readquirir o poder que perdeu na Idade Média. E como é que ela pretende fazer isso? Levando as pessoas a guardarem o domingo. Ah tá, mas aí isso não vai acontecer, né? Muita gente falava, não tem nada a ver, não tem nenhuma prova de que isso venha acontecer, ou que esteja acontecendo. Pois é, mas eu quero apresentar a vocês, tal como foi apresentado no ano de 2007, numa revistinha lá de um personagem, né? O coronavírus. O que o coronavírus tem a ver com isso aí? Bom, uma coisa que chama atenção, claro que se eu falar aqui, as pessoas vão falar que a pessoa está baseando na revistinha em quadrinhos para falar qualquer coisa. Não. Vocês viram que até aqui a gente se baseou única e exclusivamente na palavra de Deus. Só que nós estamos vivenciando essa crise de coronavírus aí desde março, correto? Interessante. No gibi lá, o revista em quadrinhos do Asterix, no ano de 2017, eles falam, olha, apresentamos um herói vindo direto de Roma, né? Coronavírus, era o nome do herói. Interessante, né? O herói vindo de Roma, coronavírus. Bom, para as pessoas isso pode não parecer nada ou parecer uma mera coincidência. Para nós que estudamos a palavra, nós conseguimos ver uma ligação. Por quê? Porque o coronavírus está sendo responsável pelo levantar de muitos decretos proibindo a abertura dos supermercados aos domingos. Aí é que vem o encaixe das coisas, né? Muitos falavam, era proibido, impossível sair um decreto obrigando as pessoas a guardarem o domingo. Apocalipse 13 fala exatamente disso, né? Faz com que a todos, olha só, Apocalipse 13, verso 16, e faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Então isso fala de um decreto que vai abranger todas as pessoas. Não vão ter aqueles favorecidos que estão acima da lei. A gente sempre via isso, né? A lei vale para o povão, mas para os grandes ela não vale. Mas ia chegar um momento, segundo a profecia, em que haveriam decretos que eles iam atingir tanto o rico quanto o pobre. Iam atingir tanto o governador quanto a pessoa lá embaixo. E é o que nós estamos vendo hoje. Irmãos, por causa da crise do coronavírus, sai um decreto para usar máscara. Até o próprio presidente tem que usar máscara. Mesmo não querendo. Não é assim? Então está atingindo todos. Outro dia a gente viu aqui um desembargador, né, foi abordado, acho que em Santos. Né? O homem é autoridade civil. Porém, diante do decreto, ele não é autoridade. Ele tem que se submeter também. Não é assim? E foi multado por um policial. Então, entendam, está chegando decretos que cumprem essa característica aqui. Eles atingem todos os níveis da sociedade, todas as classes de pessoas. Né? Esse é o decreto. Muitas vezes as pessoas falavam que a marca da besta tinha a ver com código de barras, com cartão de crédito, né? Com chip e tal. Mas você vê que não. Né? O que está realmente por atingir toda a população são esses decretos. E eu quero aqui, eu selecionei vários decretos do coronavírus, que saíram nessa época, eu vou falar sobre eles daqui a pouco, tá? Mas antes eu quero ainda explorar um pouquinho mais essa questão do Asterix aqui. Porque ela tem relação com o que está acontecendo. Aqui, até, obrigado. Me passaram um celular, vou ver se você consegue enxergar aí. Aqui, ó. Tá vendo? Esse é o quadrinho do Asterix. Né? Tá aqui, foi mandado lá para o grupo do WhatsApp. Quem tiver interesse vai ver. Se você não tiver no grupo, peça para entrar no grupo.
O nosso número é 41 99509 8425. Se você estiver fora do Brasil, ponha 55 antes desse número que eu passei. Então está aqui. Aqui vem o nosso favorito de Roma, o grande vitorioso. Aqueles que ele chama, daí ele coloca aqui, interessante, com letras maiores e grifadas coronavírus, em 2017. Será que foi uma coincidência ou que de repente alguém sabia que haveria uma crise de coronavírus? Um outro detalhe, só passa aqui um pouquinho, por favor. Aqui fala que o coronavírus, não sei se está aqui, está aqui. Eles colocam a relação dele com o nome chamado Aurigas, se eu não me engano. Aurigas. Aurigas é uma constelação, e é uma constelação que se torna visível em março. Interessante, né? Quando é que começou a crise do coronavírus? Em março, né? Ah, não, mas é só uma coincidência, tal. Bom, tudo bem, para a maioria das pessoas é. Mas no contexto do que estamos apresentando aqui, ela parece apresentar um elo de ligação entre as coisas. Por quê? Eu vou apresentar para vocês aqui alguns decretos que saíram em diversos estados brasileiros, tá aqui, sobre essa questão do coronavírus, tá? Então vamos lá. E essa questão do coronavírus, ela provocou uma alteração nas coisas, uma mudança, não era assim? Por exemplo, eu estou aqui com a gente chama de jurisprudência, isso é uma decisão judicial do Tribunal Superior do Trabalho, que ela foi emitida há alguns anos atrás, e ela dizia o seguinte, que o município não pode proibir a abertura de supermercados aos domingos e feriados. Disse assim, o município não tem competência para fechar os supermercados aos domingos. Essa competência quem tem é o governo federal, de acordo com uma lei de 1949, um decreto. O decreto é número 27.048. Agora, o que acontece então? E na época ele inclusive citou uma súmula do Supremo Tribunal Federal, do STF, a súmula 419, segundo a qual os municípios podem regular o comércio local desde que não infrinjam leis estaduais ou federais. Ou seja, na prática era só o governo federal que podia decretar o fechamento dos supermercados aos domingos. O assunto era esse. E aí o que acontece é que foi passando o tempo, aí por exemplo em 2016 já tramitavam na Câmara Legislativa do Estado de Minas Gerais 2 projetos com a finalidade de limitar o funcionamento do comércio e de supermercados aos domingos. Só que esses 2 projetos de lei foram arquivados porque eles fizeram uma pesquisa e viram que havia rejeição popular a esse tipo de proposta. Na prática, o que aconteceu? Um deputado qualquer lá chega na Câmara e fala, olha, eu estou propondo uma lei para fechar os supermercados aos domingos. E aí alguém levanta uma voz e fala, mas vamos ver se o povo quer. Aí eles fazem uma pesquisa e o povo fala, não, que isso, né? Fechar domingo, nada, deixa aberto, né? E aí não foi para frente. Em 2017, o então presidente Michel Temer assinou um decreto que tornou o supermercado serviço essencial. E aí ele transformou para essa classe os domingos e feriados como dia normal de trabalho. Só que está aqui um sindicato que não queria que isso acontecesse, estava trabalhando contra. E aí viemos até 2020. Interessante, né? O Michel Temer foi tão massacrado pela opinião pública ou pela imprensa também, né? As pessoas diziam que o governo dele foi ruim, que a aprovação dele estava lá embaixo e tal, mas de alguma maneira ele estava trabalhando contra os interesses da igreja, porque se a igreja tem o interesse de que feche as coisas no domingo, e ele fala que não é para fechar, ou dá um decreto para não acontecer isso, acontece que ele está trabalhando contra os interesses da igreja. Agora sim, vamos para os decretos pós-crise coronavírus. Eu tenho um decreto aqui do município de Curitiba, Paraná,
esse decreto, ele é recente, ele é da terça-feira passada, e olha o que ele fala com respeito ao domingo. Ele fala assim: atividades de prestação de serviços não essenciais, tais como, ele fala umas séries lá, proibição de abertura aos domingos. Podem funcionar sem restrição de horário de segunda a sábado, mas domingo não pode. Depois, comércio varejista de hortifruti, granjeiros, quitandas, mercearias, peixarias e açougues. Segunda a sábado pode funcionar. Ficando proibida a abertura aos domingos, em qualquer modalidade de atendimento. Depois, mercados, supermercados e hipermercados, também proibida a abertura aos domingos. Vamos parar para meditar um pouco aqui. Eles falam que isso aqui é para impedir a aglomeração, não é assim? Para daí as pessoas não serem contaminadas pelo coronavírus. Essa é a desculpa apresentada, não é assim? Olha, não, as pessoas não podem se aglomerar, então a gente tem que criar leis para que daí as pessoas não peguem o coronavírus. Agora, tenta entender a lógica disso. Você tem lá, por exemplo, aqui em Florianópolis, né? Vamos supor que sejam 500 mil pessoas, eu não sei quantas exatamente vivem aqui. Essas 500 mil pessoas, elas têm 7 dias na semana para ir no supermercado, certo? Vamos supor que fosse cada dia 1000 pessoas fossem ao supermercado, só para ficar fácil a conta, né? E aí você tem 7 dias para elas irem, então cada dia vai 1000. Né? Agora você fala assim, não, agora não é mais 7 dias, vão ser 6 só, eu vou tirar um dia. Essas 1000 pessoas por dia, em um dia não vão poder ir. Então essas 1000 que iam no dia do domingo, o que elas vão fazer? Elas vão ir nos outros dias da semana. Né? E vai aumentar ou vai diminuir a aglomeração no supermercado? Vai aumentar, vai ter mais gente indo em menos tempo, certo? Então essa medida ela vai na contramão dessa história de preservar a saúde do povo. É claro, é fácil de ver, não é difícil, certo? Então a ideia é, se você quer que aglomere menos, tem que estender o horário de funcionamento. Deixar aberto. Né? Tem que deixar aberto 24 horas por dia. Né? Aí você pode limitar quantas pessoas entram de cada vez. Aí tudo bem, faz sentido, certo? Então, meus queridos irmãos, vocês podem ver que essa questão de proibir o fechamento aos domingos, ela foi enxertada. Quem está na roça sabe o que é o enxerto. Né? A árvore era de limão, você enxertou uma laranja ali. Né? E aí, o que acontece? Esse enxerto muda a natureza da coisa. Então, você tinha lá um decreto com o objetivo de preservar a saúde das pessoas e evitar a aglomeração. Nesse decreto, você enxerta a proibição de abrir aos domingos. Quem que tem interesse nisso aí? A gente já viu, historicamente falando, não tem como negar. O primeiro que tinha interesse no fechamento do comércio aos domingos e que o domingo se tornasse um dia onde as pessoas não fizessem atividade de trabalho era a Igreja Católica. E hoje em dia as igrejas que guardam o domingo também poderiam ter esse interesse, correto? Portanto, a motivação para se colocar restrição no domingo, ela só é religiosa. Anos atrás a gente fez, inclusive, uma pregação onde a gente falava de um projeto de lei que estava para ser aprovado no estado do Espírito Santo, quando era governador o Hartung. O projeto foi da deputada Janete de Sá, e ela, usando ou seja, o argumento que ela usou para propor o projeto era o mesmo do catecismo. Falava, não, porque Jesus ressuscitou aos domingos, então nós temos que guardar e tal. O mesmo texto do catecismo ela colocou na sua proposta de projeto de lei. A motivação é sempre religiosa. Ora, agora a gente pode voltar para lá e vamos ver em outros locais onde isso tem acontecido. Eu vou passar aqui daí de maneira mais rápida. O estado do Paraná, decreto 4942, 4.942, de 30 de junho, também proibindo o funcionamento de estabelecimentos aos domingos. Não é de todos, são alguns estabelecimentos, mas já há essa proibição. Depois, outras cidades dentro do Paraná também foram seguindo o mesmo e proibindo o funcionamento de comércios aos domingos.
por exemplo, Dois Vizinhos no Paraná, Paranavaí no Paraná. E aí temos São José dos Pinhais, que é uma cidade que abriga inclusive montadoras. Olha lá, ó. São José dos Pinhais libera comércio aos sábados e proíbe mercado aos domingos. Decreto Municipal 3.887 de 2020, que tem validade até o dia 29 de julho, portanto ainda está válido. No Rio Grande do Sul, o governo restringiu o horário dos postos de combustíveis e proibiu funcionamento aos domingos. Feito pelo governo do estado. Foi um decreto publicado recentemente também. Cidade de Caxias do Sul, na mesma linha. Aqui temos o município de Caxias do Sul, diz, né, houve um acordo verbal realizado entre a municipalidade e o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Caxias do Sul, que consensuou o fechamento do comércio de gêneros alimentícios aos domingos, pelo período mínimo de 15 dias. Mais à frente, comércios atacadistas, varejistas de alimentos, tais como hipermercados, supermercados, etc., poderão prestar atendimento quando? De segunda a sábado, das 7 às 9 da noite. E aí vamos para outros estados, por exemplo, em São Paulo, Santos, cidade de Santos. Aqui foi publicado nesta quinta-feira, dia 18, diz a notícia, no Diário Oficial, um decreto que institui regras para as atividades comerciais com novos horários de funcionamento. Aí diz, comércios, o atendimento ao público será de segunda a sexta, que dá os horários, e aos sábados tem os demais horários. Nos demais bairros, a abertura permitida de segunda a sábado, por consequência, não permitida nos domingos. No Rio Grande do Norte, está aqui, essa notícia de abril agora, supermercados não poderão funcionar aos domingos e feriados. Veja restrições em novo decreto. Minas Gerais, em Belo Horizonte. Há uma proposta do Sind Lojas de Belo Horizonte, sendo mencionada pelo vereador Léo Burguês, do PSL, que, segundo ele, haveria a abertura dos comércios de rua, bairro e hipercentro durante a semana e no sábado. As lojas de shopping funcionariam da meio-dia às 20 horas de segunda a sábado e estariam fechadas aos domingos. Olha esse outro decreto aqui de Betim. Esse aqui, meus irmãos, eu acho que tem que despertar a nossa atenção, porque ele vai até mais longe. Cidade de Betim, em Minas Gerais, onde fica a sede da Fiat. Atividades essenciais abaixo listadas podem funcionar todos os dias, exceto aos domingos, é o decreto municipal. Não pode funcionar nos domingos. Agências bancárias, supermercado, loja de construção civil, material elétrico, empresa de manutenção, etc. E aqui mais à frente ele diz assim. Quero achar aqui onde ele fala das igrejas. Olha o que ele fala sobre as igrejas. Os templos de qualquer culto somente poderão realizar as celebrações olha os dias que ele deixa fazer culto. Só pode fazer culto na quarta-feira, sexta-feira e domingo. E não sabe, né? Quer dizer, não pode fazer no sábado. Quer dizer, não basta estabelecer o domingo, quer tirar o sábado também, né? Irmãos, isso é para abrir os nossos olhos, os olhos de quem estuda a palavra de Deus, né? A gente não pode achar que isso aqui é uma mera coincidência. Olha quantos lugares. Em Uberlândia, também diz aqui, né? Apenas comércios considerados essenciais têm permissão para funcionar sábados e domingos. Aqui já está incluindo sábado também. Piauí também decretou isolamento social. Tem uma notícia aqui do dia 29 de junho. Fala um decreto que coloca restrições e proibição de funcionamento dos supermercados,
e postos de combustíveis no domingo. Depois, estado do Ceará, lá no Nordeste, isso também está tratando de, no período que refere o caput, que é o topo lá do artigo, os postos de combustíveis em território estadual funcionarão apenas de segunda a sábado, facultando o funcionamento aos domingos. Ele já começa a separar o domingo, diferenciando dos demais dias. Bom, eu acho que é desnecessário apresentar mais, né? Aqui foi muita coisa. Quantos estados, nesse mesmo período de março até aqui, apresentando seus decretos proibindo o funcionamento aos domingos? E a gente já viu através daquele livro, escrito há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, a grande controvérsia, de que os papistas veem que essas proibições de abertura ao domingo, eles são um sinal de que em breve todos vão ficar debaixo da bandeira do Papa. A igreja vai readquirir o controle do poder que ela perdeu na Idade Média. E isso está acontecendo, meus queridos irmãos, não só no Brasil. Está acontecendo em outros países do mundo. A Fox News, que é a rede de televisão americana, recentemente fez uma enquete com os americanos, perguntando sobre o que eles achavam de parar aos domingos, exatamente nessa época agora do coronavírus. Tem o governador do estado de Quebec, no Canadá, também propondo isso. Tem outras entidades nos Estados Unidos já propondo o descanso no domingo. Tem países da Europa que também aproveitaram isso para colocar. Na Malásia também aconteceu. É um movimento, irmãos, que está sendo orquestrado no mundo inteiro. E aqui a Bíblia dizia que a marca da besta seria imposta sobre todos. E aqui a gente vê que esse movimento é mundial. E o que possibilitou que isso acontecesse? O coronavírus. E agora que eu consigo encaixar com a revistinha do Asterix. Quer dizer, a revistinha do Asterix, o que ela trazia? Eu trago eu trago um herói chamado coronavírus, vindo direto de Roma. O coronavírus, de fato, está se tornando um herói que está atendendo os interesses de Roma. Através dele, os decretos estão se multiplicando em diferentes partes do mundo para que a instituição de Roma, o domingo, seja considerada como sagrada. E isso em detrimento do sábado. A profecia está se cumprindo a olhos vistos. Irmãos, nós, os cristãos de verdade, temos que despertar. E mais, isso mostra uma outra coisa. Eu já apresentei isso no passado. Eu vou ver se encontra aqui. Se eu não encontrar, aí vai... eu acho que eu já sei onde eu vou achar. Eu quero mostrar para vocês... aqui. Quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Tem uma carta de um jogo chamado Illuminati. Que já exploramos em outra época. E ela apresenta uma das armas no jogo que leva alguém a buscar dominar o mundo. Essa carta ela tem um título chamado o quê? Quarentena. Acho que muitos já viram isso, né? Ora, esse jogo, meus queridos, ele é da década de 90. E ela está servindo para quê? Ela está servindo para justamente apoiar esse plano de dominação mundial que Roma tem. E isso não é teoria da conspiração, isso é cumprimento de profecia bíblica, é bem diferente uma coisa da outra. É Deus que revelou para nós há 2000 anos atrás, através do Apocalipse, e esses outros instrumentos que aparecem aí, esse jogo que está na revistinha e tal, são meras evidências que acabam escapando, alguém deixou escapar essa informação aí, né? E quem está com os olhos atentos enxerga que havia de fato um plano para que essas coisas acontecessem. Portanto, meus queridos irmãos,
nós não podemos dizer que é mera coincidência. Não é coincidência, no mesmo ano, tantos estados ao mesmo tempo emitirem decretos com o mesmo escopo, que a gente chama, quer dizer, com o mesmo conteúdo, né? E outra, era uma prerrogativa do governo federal, só o governo federal poderia fechar supermercados aos domingos. O nosso presidente fechou? Não fechou, né? Não tendo ele fechado, o que o STF fez? Falou que é da competência dos municípios. Foi contra o que o próprio STF já tinha feito no passado, foi contra a lei federal, é tudo ilegal. Mas não importa, o que importa é atender os interesses, né? Então, esses decretos municipais de fechamento aos domingos, se forem analisados por alguém imparcial, que tenha conhecimento jurídico, né, vão ser vistos como inconstitucionais, antijurisprudenciais, né, e outra, né, na contramão ou contradizendo decretos já implementados. Tem um decreto de 1949, que institui a competência do governo federal para decretar o fechamento dos supermercados, né? Tem a interpretação desse decreto, que é uma súmula do STF, que já foi dada também. Então, tem que se voltar atrás naquilo que o STF já decidiu e passar por cima da lei federal já existente, para que daí o governo municipal ou estadual, possa emitir um decreto, né, proibindo o funcionamento dos supermercados aos domingos. Pois é, mas tudo isso aconteceu a olhos vistos, e nós estamos vivenciando isso aí, né? Você, dono do mercadinho, tenta abrir no domingo para você ver o que vai acontecer, né? Tenta dizer que existia a lei, tenta dizer que existe a Constituição, vê se alguém vai respeitar o teu direito. Não vai. A Bíblia está nos apontando um tempo em que os nossos direitos não serão observados. Nós temos perdido as nossas garantias individuais, as nossas liberdades individuais. Isso tem acontecido. A olhos vistos, várias liberdades, a liberdade de ir e vir. Tem várias cidades que entraram em lockdown, né? Você não pode sair, não pode entrar. Isso é permitido? Não, jamais poderia ser. E agora, Satanás está usando as pessoas para proibirem o homem na sua relação com Deus. Nós vimos o decreto ali na cidade de Betim, né, dizendo que há culto só quarta, sexta e domingo, por um período de tempo, mas esse é um aviso para nós. E agora, o cristão é colocado contra a parede. A quem eu vou obedecer? A Deus ou aos homens? Em Mateus 22, Jesus nos coloca um princípio. Mateus 22. Versículos 16 em diante. Então os fariseus estavam tentando apanhar Jesus em alguma palavra, né? No verso 16 é dito: enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Os herodianos, para quem não sabe, eram os representantes do governo na época, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Primeiro chegaram elogiando, né? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Irmãos, isso era uma armadilha. Eles vieram junto com os fiscais do governo. Entendeu? Eles foram espertos, né? Então chegaram lá eles e os herodianos. Os herodianos eram os fiscais do governo. Então eles vieram com a pergunta: se Jesus fala, não é lícito dar tributo a César, né? Não é certo pagar imposto. Eles iam falar: ó, tá aí, ó. Esse é um traidor do governo, é um revolucionário, pode prender. Já foram com os fiscais para enquadrar ele na hora, né? Verso 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus
o que é de Deus, né? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram-o e se retiraram. Hoje, nós estamos diante do mesmo dilema. O que se deve dar a César? Ora, Jesus mostrou. O dinheiro tinha sido cunhado pelo Império Romano. Quer dizer, quando você olhava na moeda, a carinha que estava ali era a cara do César. Então, Jesus falou, olha, dê a César o que é dele, isso é dele. Né? Ele está cobrando imposto, pague. Dê a César o que é de César. Agora, dê a Deus o que é de Deus. Jesus autorizou a dar para César o que é de Deus? Não. Se Deus pede o sábado, eu posso falar assim para Deus, não, agora não vou, porque César não me permite fazer o culto no sábado. Eu devo fazer isso? Não. César não tem direito de impedir a pessoa de obedecer a Deus. Não tem direito. Mas se eu fizer isso eu vou ser preso. Paciência, os apóstolos foram presos, Jesus foi preso, né? O mestre foi, nós também seremos, né? Mas eles são então rebeldes contra a lei e tal. Olha, a forma de você enquadrar isso, você pode falar o que você quiser, mas um dia saiba, você que está fazendo isso vai estar diante do tribunal de Cristo, que guarda o sábado, e do tribunal dele não vai ter apelação. Ninguém vai aceitar suborno para livrar a tua barra, por assim dizer. Você vai ser condenado. Você é juiz, você é magistrado, você é governador, você é deputado, você é senador, você é vereador, né? Seja lá quem você for, que autoridade for, magistrado, desembargador, ministro, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Isso está escrito na palavra de Deus, não tem como fugir. Então, meus queridos irmãos, hoje importa obedecer a Deus antes do que aos homens. Mas então vocês são rebeldes contra o governo. Não, nós não somos. Em tudo que diz respeito à jurisdição do governo, nós somos leais, temos que ser. O apóstolo Paulo fala em Romanos 13, por exemplo, o seguinte, versículo 1. Romanos 13, verso 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Muitos vão usar esse texto contra nós, para dizer, mas aqui a autoridade é ministro de Deus. Espera aí. Mas em que contexto que a autoridade é ministro de Deus? Quando ela está dentro da sua jurisdição, da sua competência. E qual é a jurisdição que a autoridade pode ter? Vamos entender o que é a jurisdição. Jurisdição é a área sobre a qual a pessoa governa. Por exemplo, qual é a jurisdição do prefeito de Florianópolis? A cidade de Florianópolis. Ele governa aqui. Agora, adianta ele querer mandar lá em Curitiba? Ninguém vai escutar ele, porque lá ele não é autoridade. Entenderam? Né? Então, qual é a jurisdição do governador de Santa Catarina? O estado de Santa Catarina. Né? Então, tem a ver com a área onde ele governa. Agora, qual é a jurisdição que Deus deu para os governadores da terra? Eles podem legislar aquilo que diz respeito ao próximo, eu e meu próximo. Eles fazem a legislação sobre o que a gente chama de cidadania.
eles definem como é que eu tenho que me comportar se eu quiser andar bem aqui dentro da cidade, né? Até onde vai a minha liberdade e onde começa a liberdade do vizinho. Tudo que diz respeito ao amar ao próximo, o homem pode legislar. Agora, o que diz respeito ao amor a Deus, não. Quando o apóstolo Paulo fala que a autoridade é ministro de Deus, ele só cita os mandamentos que dizem respeito aos homens. Vejam lá no versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quando Jesus falou sobre a lei, ele falou de 2 mandamentos. Não falou só de amar o próximo. Qual era o primeiro? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento tem a ver com amar o Senhor teu Deus. Entende a diferença? Agora, se ele é o primeiro, então eu devo ele a Deus. O segundo é que eu devo aos homens: amarás o teu próximo. Paulo está falando do segundo, correto? Amarás o teu próximo. Então, o governo, ele pode dizer, por exemplo, assim: o horário de trabalho é das 6 às 8. Até aí, sem problema nenhum. Você pode circular na rua das 6 da manhã às 10 da manhã. O governo pode fazer isso? Pode. Está contra a palavra de Deus? Não está. Não está contra. Ele pode dizer que esse comércio pode abrir, aquele pode fechar? Pode. Até aí ele não entrou naquilo que Deus tem jurisdição. Agora, se ele disser: você só pode fazer culto no domingo, isso ele pode fazer? Não, Deus não permite. Mas ele vai mostrar que pode porque a polícia vai vir na tua casa. Bom, tudo bem, ele pode fazer isso hoje, mas isso é só mais um pecado que vai ser colocado no livro do governante, no livro do policial e no livro de todo mundo que ajudou, né? Dizendo que eles estão trabalhando contra Deus e contra os interesses do seu governo. E um dia eles vão pagar por isso aí. Mas aí eu vou ser perseguido, né? Bom, paciência. Jesus foi perseguido. Nós sempre falamos que o crente é perseguido, não é verdade? O crente é perseguido mesmo. Agora, nem por isso ele deixa de ser crente ou ele deixa de seguir a Jesus, né? Jesus falou: não é o mestre maior, não é o servo maior do que o seu Senhor, quer dizer, né? Se perseguiram a ele que é mestre, quanto mais a nós. Então isso vai acontecer, não tem jeito. Meus queridos irmãos, termino com uma resposta que o próprio apóstolo Pedro, que é chamado por muitos como sendo o primeiro papa, deu. Atos. Vamos lá no livro de Atos. Capítulo 4. Versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós antes do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele falou: nós não podemos deixar de falar o que nós vimos e o que nós ouvimos. E hoje, o que nós faremos? Será que nós vamos nos curvar às autoridades quando elas proibirem o nosso culto aos sábados? Ou nós vamos nos submeter às leis e vamos falar: não, já que o governo ordena fazer culto aos domingos, então eu vou fazer culto ao domingo só. Né? Irmãos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E notem como as coisas são sutis, estão acontecendo diante dos nossos olhos. E a pergunta é: o povo sabia disso? Sabíamos, irmãos, que tudo isso aqui estava acontecendo? Não. Né?
O papado estava avançando aqui, ó, por trás das cortinas, e o povo de Deus dormindo, ó, dormindo. Ora, é hora de despertar, meus queridos irmãos. Vamos despertar, obedecer a Deus. Nós não devemos afrontar o Estado sem necessidade. Né? Sair falando, então tudo que o Estado fala é errado, eu não vou fazer. Não, pelo contrário. Todo dever imposto pelo Estado, dentro daquilo que é legítimo, daquilo que é a sua competência diante de Deus, nós devemos obedecer. O que nós não devemos obedecer é aquilo que contraria a palavra do Senhor. O Estado não tem competência para decidir qual é o dia que eu vou reservar para Deus. Ele não tem essa competência. O Estado não tem a competência de decidir qual é o dia no qual eu devo cultuar a Deus. Essa competência não foi dada, nós não podemos admitir isso. Como? Vamos pegar nas armas? Então, não, de jeito nenhum. Nós não seremos revolucionários aqui, né? Nem ativistas nesse sentido. Com mansidão e humildade vamos andar. Porém, não deixando de fazer aquilo que o Senhor nos pede. Um bom exemplo disso, para fechar, é o exemplo de Daniel, que acabou indo para a cova dos leões. Houve um decreto proibindo a fazer oração a qualquer pessoa, senão ao rei. O que Daniel fez? Ele não chegou lá, né, com uma faixa, abaixo o decreto do rei, nem, não fez nada disso. Mas, no horário certo, ele ia lá, abria a janela, como todo dia, fazia a sua oração a Deus. Acabou. Sem tentar despertar alarme, nem nada, mas também não deixou de seguir a sua rotina com Deus. É isso que deve acontecer conosco, meus queridos irmãos. Obediência na mansidão e na humildade. E se ainda assim vier perseguição, que Deus nos ajude, que nos dê as palavras certas para podermos falar. E quem sabe os juízes vão se converter também. A gente não sabe, né? Amém? Meus queridos irmãos, cada um de vocês decida o que vai fazer. Eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Amém? Amém. Então vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós temos visto que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E agora seremos provados. Pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados até aqui e nos ajude a sermos fiéis. Que o céu possa se agradar de nós. E que nesses tempos de perseguição, o nosso testemunho, Senhor, brilhe. Que nós possamos permanecer firmes em obediência ao Senhor, independente do que venha a acontecer. Fortaleça o teu povo para esta crise, em toda a terra, ó Deus. E una o teu povo. Que em todas as provas, Senhor, sejamos achados fiéis. Derrama o teu Espírito sobre a tua igreja e guia-nos, ó Deus, para a vitória. Não a vitória segundo o homem entende, e que não seja com a força das armas, mas que seja pela palavra e pelo teu poder, pela guia do teu Espírito Santo. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para você que nos assiste, eu deixo o convite feito para que você continue nos acompanhando. Nossas transmissões ao vivo ocorrem pelo canal aos sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã temos a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã a mensagem do culto. Você nos encontra no canal youtube.com/TV Advertência Final. E se você foi impactado por esta mensagem e quer fazer estudo bíblico para conhecer melhor da palavra e poder dar o passo do batismo, entre em contato conosco. O WhatsApp é 55 para quem está fora do Brasil. No Brasil, 41 99509 8425. O Ministério está em 22 países, portanto é possível que, aonde você está, haja uma representação, uma igreja do Ministério também. Nós vamos ficando por aqui e desejamos que vocês, em breve, possam estar unidos a nós e trabalhando, eu digo, estudando mais a palavra, aprendendo e estando próximos para que possamos continuar firmes e juntos até o final. Que Deus te abençoe e até a próxima.